Sejam todos muito bem-vindos, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, para mais esse nosso momento cultico. Uma trecho que queremos meditar nas palavras do nosso Deus, agradecer por tudo que Ele tem feito em nossa vida e também louvarmos o seu glorioso nome. Que o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja conosco nesse momento cultico. Amém. Amados do Senhor, eu gostaria de convidar a iniciar esse nosso momento cantando um hino. Gratidão, cantando um salmo alegre em oração, um novo dia em nosso viver, com Cristo nós iremos renascer. Lá, 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 Cristo é a nossa vida, Cristo é nosso viver. Lá, 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 lá. Passamos dessa morte para a vida, busquemos as coisas que estão no céu, nos esperando lá está Jesus. Lá, 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 lá. Cristo é a nossa vida, Cristo é nosso viver. Lá, 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 lá. Aparecer, em glória estaremos no Senhor, e é a nossa força, nossa luz. Lá, 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 lá. Cristo é a nossa vida, Cristo é nosso viver. Lá, 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 lá. Irmãos, a leitura servirá de base para a nossa reflexão e logo mais se encontra na carta aos Gálatas, capítulo 5, dos versículos 13 ao versículo 25. Gálatas, capítulo 5, dos versículos 13 a 25. E assim está escrito: Porém vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros, pois a lei inteira se resume em um mandamento só: ame os outros como você ama a você mesmo. Mas se vocês agem como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, então cuidado para não acabarem se matando. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Até aqui então a leitura e convido a cantarmos mais um hino.
Meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o doutor Martinho Lutero dizia e escreveu o seguinte: aquele que conseguir distinguir e aplicar perfeitamente a lei do Evangelho deveria ter um doutorado em teologia. E a princípio, meus irmãos, dizer ou mostrar a diferença não é tão difícil. A dificuldade, na realidade, surge quando se trata de ensinar, pregar e praticar, ou seja, viver ela diariamente. Por exemplo, a lei nos diz o que fazer, o que não fazer, como devemos ser e como devemos agir. Em outras palavras, se está mandando em você, isso é a lei. Bem simples e direto, certo? Já o Evangelho nos diz o que Cristo fez por nós e o que Deus nos dá e nos promete por amor a Jesus Cristo. Ou seja, se é um presente e se é de graça, isso é o Evangelho. De forma bem resumida, a diferença é simples, não é mesmo? Então eu pergunto, meus amados irmãos e irmãs, por que tantos pregadores misturam ou confundem a lei e o Evangelho? E muitas vezes até tentam transformar uma lei no Evangelho ou o Evangelho numa lei? E por que normalmente cristãos, infelizmente, continuam a tentar fazer da lei a medida ou a régua da sua posição diante de Deus e direcionam e guiam suas vidas por meio da lei? Amados, o apóstolo Paulo está justamente tratando desse problema no trecho que lemos da carta aos Gálatas. Mais uma vez, em teoria, parece ser algo muito simples. Porém, agora, colocar o que Paulo escreve na prática é que nos mostra, na realidade, a tamanha dificuldade que isso é. Vamos refletir alguns minutos hoje e considerar o que Paulo tem a dizer sobre o andar ou o viver no Espírito, ou como ouvimos, que o Espírito de Deus dirige a vida de vocês. Irmãos, Paulo nos diz para viver no Espírito. E ele contrasta isso com a realização dos desejos da natureza humana. Poderíamos dizer que esses termos são os polos da lei e do Evangelho. A natureza humana ou a carne humana e seus desejos são sobre a lei. E o Espírito ou o andar no Espírito é sobre o Evangelho. A natureza humana se refere à nossa natureza pecaminosa desde Adão e Eva. Se fizermos o que é natural a nós e seguirmos os desejos daquilo que está em nossa natureza humana, estamos vivendo em pecado. E isso é verdade mesmo quando tentamos viver de acordo com a lei de Deus. Amados, a natureza humana e o Espírito são colocados por Paulo como coisas opostas. O Espírito é o Espírito Santo e ele nos conduzirá como filhos de Deus. A natureza humana, mesmo que fosse na sua melhor forma, a intenção é totalmente hostil a Deus e por causa do pecado que está realizado em dela, ela não deseja as coisas de Deus. É isso que Paulo quer dizer quando diz: o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. O que o Espírito quer é contra o que a nossa natureza humana quer. Meus irmãos, se nós tentássemos viver somente pela natureza humana, nós só teríamos dois caminhos a seguir. Ou fazer tudo o que nos interessa e queremos, ou tentarmos ser uma pessoa razoavelmente boa seguindo a lei moral. Porém, independente da escolha, o resultado final diante de Deus é o mesmo. Fazer o que nos agrada nos leva naturalmente ao pecado, à corrupção e perversão, como vemos em nossa sociedade. É só abrirmos o jornal, vermos os noticiários, vermos coisas aí na internet que nós vamos ver que o mundo, a nossa sociedade vive no pecado, na corrupção e na perversão. E se nós tentamos ou tentássemos ser uma pessoa razoavelmente boa, seguindo a lei moral, infelizmente, uma hora nós falharíamos em manter a lei boa e santa. Acabaríamos assim frustrados, e mesmo que de forma exterior sejamos decentes e bonitos, interiormente nós estaríamos entristecidos, quebrados e corruptos. Porque é exatamente assim que a lei funciona para nós. A lei foi dada por Deus para nos mostrar nossa corrupção no pecado, para nos mostrar quem nós somos de fato. E é assim que ela deve funcionar. Nós falhamos em sermos as pessoas que sabemos que deveríamos ser. E falhamos também em manter as leis que são verdadeiramente boas e corretas. Isso é algo que, infelizmente, não podemos evitar. É quem somos
desde a queda no pecado. Somos simplesmente incapazes de fazer o que é certo por muito tempo. Nós, uma hora, vamos acabar escorregando. E mesmo quando tentamos fazer o que é certo por um longo tempo, muitas vezes acabamos fazer por intenções e razões erradas. Muitos tentam viver de acordo com a lei ou de forma correta, pensando no quê? No seu lucro, na sua atenção que receberá, em sua glória, em seu ego, entre outras coisas, ao invés de fazermos simplesmente porque é certo. Entendem o que eu quero dizer com isso? Entendem onde eu quero chegar com essa reflexão? Nós sabemos como isso funciona, não é verdade? Se alguém disser para vocês, por exemplo, agora nesse exato momento vocês não podem pensar em cachorro, gato e hipopótamo. Vocês não vão conseguir não pensar em cachorro, gato e hipopótamo. Afinal, por que eu não posso pensar em cachorro, gato e hipopótamo? Temos, meus irmãos, um entendimento popular, formas de falar sobre isso, tais como o fruto proibido é mais doce, escondidinho é melhor, tudo que é proibido é mais gostoso, entre outras formas que nós temos aí pelo Brasil afora. Porém, andar no Espírito, viver no Espírito, meus irmãos, significa andar na luz do Evangelho, andar através da fé. E o que é o Evangelho do qual andamos através do Espírito Santo? O Evangelho é a boa notícia de que Jesus morreu pelos meus e pelos seus pecados e que vocês agora estão perdoados. Note que o Evangelho não é e não diz que você pode ser perdoado, como alguns gostam de falar, até porque isso tornaria o Evangelho numa lei, ou seja, faça isso, faça aquilo, cumpra isso, dê aquilo, que você vai ser perdoado. Na verdade, esse tipo de mensagem diz o que nós devemos fazer e não o que Deus fez ou o que é seu presente. Então, o Evangelho não diz que você pode ser perdoado. O Evangelho, meus queridos irmãos e irmãs, diz que você está perdoado. E que grande diferença, né, entre você pode e você está. Deus já aceitou vocês. Vocês não têm mais nada para provar. Vocês já estão salvos e vivos para a eternidade e Deus ama vocês. Ele fez de vocês parte de sua família e os chamou de filhos e filhas. Não como algo em potencial, como algo que vocês possam se tornar, mas de forma real. Vocês são filhos e vocês são filhas. Deixar que o Espírito Santo guie nossa vida significa andar na luz desse Evangelho, andar pela fé. E isso não é algo tão natural para nós. Por isso é que só pode ser feito realmente e verdadeiramente bem com a orientação e o poder do Espírito Santo. E é isso que Paulo está querendo nos mostrar e nos ensinar nesse trecho de Gálatas. Isso significa andar como alguém que já foi perdoado de todos os seus erros, todas as suas falhas, de todos os seus pecados. Significa viver sua vida consciente de quem você realmente é, pecador. E como Deus tirou o seu pecado e declarou você o seu filho. Envolve fazer o que você sabe que Deus deseja que você faça, por nenhuma outra razão, além de saber que Deus quer que você faça isso. E isso não muda nada para vocês. Vocês não têm lucro com isso. Isso não torna o céu mais provável para vocês. Até porque o céu já é de vocês, de acordo com a promessa de Deus. Deixar que o Espírito Santo nos guie é meramente a coisa certa a se fazer, e isso é algo que não é muito bem-vindo pelo mundo e por muitas pessoas que estão ao nosso redor. Por isso que nós vemos tanto aí pessoas que zombam do cristianismo, debocham, riem, acham que nós não somos verdadeiramente livres e felizes, que nós vivemos cheios de regras e deveres. Seus pecados, meus irmãos, são perdoados e você vive como uma pessoa santa que Deus chamou para ser e o capacitou a ser e te fez ser por perdoar vocês em Cristo Jesus. Não há como fazer o que a natureza humana deseja e ainda ser fiel a Deus. É impossível conciliar ambos ou viver das duas maneiras. Ou é uma coisa ou é outra. Porém, ainda assim, não conseguiremos manter a lei plenamente fiel em nós e por isso precisamos sempre nos voltar e pedir o perdão a Deus. Lutero expressa essa verdade quando diz que a vida do cristão é uma vida de arrependimento, ou seja, de pedir perdão todos os dias, diariamente ao nosso Deus. Uma das maiores armadilhas que a nossa natureza humana nos estabelece é para nos dizer que nossos pecados, eles não importam tanto assim, afinal eles são perdoados. Que mal há em pecar se Deus não me perdoar?
Porém, meus irmãos, o pecado sempre é importante. O pecado é a razão pela qual Jesus teve que vir a este mundo e depois sofrer e morrer em nosso favor. O Evangelho não nos diz que o pecado não importa. Ele nos diz que o pecado está perdoado. Como santo povo de Deus, é importante vivermos nossa vida com uma boa conduta. É importante vivermos uma vida de confissão de fé e um ato de agradecimento e louvor a Deus todos os dias. Afinal, vocês são guiados pelo Espírito e não mais estão sob a lei. E o ponto que é importante é quando consideramos a vontade de Deus para conosco. Reflitam sobre isso. Quem é Deus para vocês? Quem é o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Ele é benevolente ou ele é hostil? Podemos confiar nele com nossas necessidades e nossas esperanças ou devemos estar constantemente com medo e enfrentarmos tudo sozinho? As dificuldades da nossa vida ou as nossas tristezas nos falam sobre Deus e sua atitude para conosco, ou elas são um reflexo da nossa fragilidade nesse mundo e uma oportunidade para demonstrar a todas as pessoas ao nosso redor o que é que acreditamos sobre Deus? Bem, Paulo nos escreve que se vivemos no Espírito, também andamos no Espírito, ou seja, se acreditamos, queremos também mostrar quem somos vivendo isso, vivendo a fé, vivendo o perdão, vivendo nossa confiança em Deus e em seu amor. O Espírito nos faz cristãos e nos mantém na fé. Nós, cristãos, definitivamente vivemos no Espírito. Paulo, apenas com este trecho, quer nos mostrar que os dois andam juntos, o cristão e o Espírito de Deus. Ou seja, se você vive no Espírito, ande no Espírito. Ande como alguém que é libertado, alguém que tenha sido muito perdoado. Ande como alguém que entende o pecado e a morte e foi resgatado. Ande como o escolhido de Deus, filho do próprio Deus. E por fim, meus irmãos, o que tudo isso significa? Faça o bem, seja humilde. Se cometer um erro ou mesmo pecar deliberadamente e depois se arrepender, confesse, arrependa-se e confie em Deus para perdoar você, ou melhor, confie que Deus já perdoou você em Cristo Jesus. Olhem como se vocês dependessem de Deus, porque vocês realmente precisam depender de Deus. Regozijem-se com todas as suas bênçãos. Dê graças a Deus sempre e sinceramente, e frequentemente, e às vezes até mesmo em alta voz. Lembre-se de que as suas vidas não são principalmente sobre vocês mesmos. A vida de Jesus é sobre vocês. As nossas vidas são sobre Ele. Ele e as pessoas que Ele nos deu para amar e servir, como nosso marido, esposa, pais, filhos, vizinhos, amigos, patrões, enfim, as pessoas que estão ao nosso redor. É realmente difícil, meus amados, dizer exatamente como será o amanhã, porque todos nós temos diferentes oportunidades e diferentes desafios. Mas o fruto do Espírito sempre será o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a fidelidade, a delicadeza e o autocontrole. Assim sendo, aquele que está andando no Espírito vai acabar parecendo muito com isso e viverá sempre confiante em Deus. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo guarde nossa mente e nosso coração para todo sempre em Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos e irmãs, cantemos mais um hino. Senhor, Tu és meu bom pastor, que falta então terei os campos cheios de verdor, das fontes beberei. Profusa graça queres dar ao frágil coração, e os tardos pés fazer andar na tua retidão. E quando
bondade e graça, ó Redentor, aqui me seguirão. Terei na casa do Senhor eterna habitação. Chegado o momento em que convido a orarmos a nosso Deus. Ó Senhor Deus Espírito Santo, que procedes do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho és o único Deus verdadeiro e eterno, a garantia e a promessa de nossa herança. És o Espírito da vida, da verdade e da graça. Por ti são confortados os que choram, e somente Tu és capaz de guiar todos nós na verdade. A Ti adoramos, glorificamos e damos graças pelas Tuas maravilhosas dádivas e pelos Teus extraordinários favores. Agradecemos-te especialmente por continuar derramando o Teu poder sobre a Tua Igreja por meio da palavra e dos sacramentos, efetuando a Tua obra em nós. Ó Deus, rogamos-te que nos ilumines com os Teus dons e nos capacite a entender corretamente a palavra da verdade. Faz com que compreendamos tanto o tamanho de nossas transgressões como a abundância das Tuas misericórdias. Envia Jesus Cristo para que habite em nosso coração e nos concede paz de consciência e consolo sem fim. Dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Dá-nos confiança em Tuas promessas para que sejamos libertados do medo e da escravidão do pecado e nos alegremos com o Teu consolo. E assim, como viesse aos discípulos na forma de línguas de fogo, acende em nós o amor por aqueles que não Te conhecem, para que levemos a eles a Tua palavra da vida. Habitem conosco para sempre como templos vivos. Renova-nos interiormente todos os dias e faz com que Teu poder se aperfeiçoe em nossa fraqueza. Santifica a nossa mente e nosso coração. Purifique os nossos sentimentos, faze-nos amigo da paz e enche-nos com o Teu zelo verdadeiro. Ajuda-nos a sermos fiéis, cada qual em seu ofício, cada qual em seu trabalho, a fim de glorificarmos a Ti e edificarmos o nosso próximo por palavras, atos e ações. Preserva-nos graciosamente da falta de fé e de toda impiedade e nos capacite sempre a permanecermos fiéis a Ti até o fim. Nos conforte com grande alegria em todas as provações e nos firme na fé até o dia de nossa redenção. Abençoados por Ti, louvemos e glorificamos a Ti em perfeita santidade juntamente com o Pai e o Filho pelos séculos sem fim. Amém. Oremos a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Queridos irmãos e irmãs, agradeço imensamente mais essa oportunidade de estar aí com você, levando esse momento de reflexão, de louvor e de oração. Reitero sempre que estou aqui de braços abertos a receber a todos vocês. Para o que precisarem, podem vir conversar comigo e podem contar comigo. No mais, continua orando para que o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, continue te guiando, te abençoando, te confortando em todos os caminhos de sua vida. Fique em paz, que o nosso Deus está contigo hoje e sempre. Amém.